Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados, vocês que creem, porque quem crê tem o privilégio, o direito, a primazia, tem o mérito de ser abençoado, conforme o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, os que creem, obedecem, são batizados e são salvos, porque essa é a parte de Deus. Obedecer é a nossa parte. E abençoado ou ser salvo é a parte de Deus. E por falar em parte de Deus, eu queria que você prestasse atenção no texto sagrado, que de repente você é como uma daquelas pessoas, como eu, que sempre lia esse texto que nós vamos ler agora, mas a gente não entendia. Não entendia porque não tinha sido revelado. Mas agora, eu creio que Deus tem nos dado o entendimento sobre essa parte, sobre esse texto, que com certeza vai abrir os seus olhos para as grandezas de Deus. Diz o texto que e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E o abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Eu queria chamar a sua atenção para esse texto, porque quando se fala de Melquisedeque, Melquisedeque não teve princípio, não teve fim, não teve mãe nem pai. Melquisedeque apareceu do nada até Abraão. E ele, esse Melquisedeque, era rei de Salém, quer dizer, ele era rei da paz. Porque Salém é a paz, quer dizer paz. Ele era o rei da paz. Então, Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abraão. Os dois comeram o pão e beberam do vinho. Mas quem era esse Melquisedeque? Por que Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão, depois que Abraão venceu os seus inimigos e resgatou o seu sobrinho Ló? Essas perguntas ficam respondidas quando a gente pensa, raciocina de acordo com os textos sagrados lá
na carta aos Hebreus que o apóstolo Paulo envia. Porque Melquisedeque era rei da paz, quer dizer, ele era um tipo do Senhor Jesus, que é a paz. Então, quando ele traz pão e vinho, ele traz o que representava o Senhor Jesus, porque amando do próprio Senhor Jesus foi que Melquisedeque foi ao encontro de Abraão. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, é isso que é interessante você saber. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Lá no livro de Hebreus, diz que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Jesus, no papel de sumo sacerdote, na função de sumo sacerdote, enviou Melquisedeque, que era o sacerdote. Veja só, Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno. E ele enviou o seu sacerdote, Melquisedeque, ao encontro de Abraão para dividir com ele pão e vinho, que era uma profecia do que viria a acontecer com o sumo sacerdote, que é Jesus. Ele viria ao mundo dar a sua vida, sacrificar a sua vida para todos os que nele creem, para todos os que se rendem a ele, para todos os que o elegem como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, quando Melquisedeque foi até Abraão, obviamente, que reconheceu nele o sacerdote do Deus Altíssimo. O sacerdote é aquela pessoa que é mensageira de Deus. Sacerdote é aquele que serve a Deus continuamente. Sacerdote é uma autoridade de Deus aqui na terra. Então, essa autoridade do Senhor Jesus veio ao encontro de Abraão e Abraão reconheceu essa autoridade. Reconhecendo essa autoridade, Abraão, então, lhe devolveu o dízimo de tudo o que ele tinha. E isso significa que Abraão, mesmo antes da lei mosaica, antes da lei, Abraão já executava a lei que Deus havia posto na sua mente, a lei do dízimo. Isso vem ajudar aquelas pessoas que dizem assim, o dízimo não é uma coisa apenas da lei mosaica, não são apenas para os judeus, não. Porque antes de haver judeus, Abraão, que foi o princípio, o pai na fé, o nosso pai na fé, Abraão foi fiel dizimista a Deus quando ele encontrou a autoridade divina aqui na terra, que foi Melquisedeque. Então, Melquisedeque, que é o rei da paz, era o representante, era o mensageiro do Senhor Jesus, que é a própria paz. Melquisedeque era rei da paz. O Senhor Jesus é a própria paz. Melquisedeque trouxe para Abraão pão e vinho, e comeu com ele, dividiu com ele pão e vinho. Então, ali eles participaram da Santa Ceia. Muito bacana, né? Que foi o que Jesus mais tarde fez com os seus discípulos. Então, neste domingo agora, nós vamos ter esta celebração da Santa Ceia
com esta visão, com esse entendimento de que o sacerdote, nós somos sacerdotes do sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. Na época de Abraão havia um único sacerdote, que era Melquisedeque. Hoje existem muitos sacerdotes espalhados pelo mundo afora, pregando a palavra de Deus. E neste domingo, todos os sacerdotes do Altíssimo Deus estarão entregando pão e vinho, representando o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então você vai comer daquele que um dia deu a vida por você. Nós vamos comer daquele que um dia deu a vida por nós. Nós vamos falar mais a respeito desse assunto, especialmente de Melquisedeque, porque você já deve ter lido isso muitas vezes e não deve ter entendido muita coisa, ou quase nada. Mas agora fica aí claro do porquê que Melquisedeque veio ao encontro de Abraão. Por quê? Porque Abraão, ele tinha que dar o dízimo, ele tinha que devolver o dízimo a alguém, mas não tinha um sacerdote. Os sacerdotes que tinham na época dele eram sacerdotes sacerdotes pagãos. Era Baal, era Asterotes, não é isso? Era aqueles deuses de pau, de pedra, de metal que Abraão tinha recusado a servir. Então Abraão não tinha um sacerdote para ele devolver o dízimo. Ele tinha que devolver o dízimo, mas não tinha quem devolver. Aí então o Senhor Jesus, que é o sumo sacerdote, enviou o seu sacerdote Melquisedeque com pão e vinho, quer dizer, com o seu corpo, o seu sangue, para que então Melquisedeque viesse receber o dízimo de Abraão. E então Melquisedeque, o sacerdote, abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Mas Abraão já era abençoado. Abraão já era a própria bênção. Mas aqui, Melquisedeque, como sacerdote, como autoridade de Deus na terra, renovou aquilo que Deus já havia proclamado para Abraão, que já havia falado para Abraão, que já havia profetizado para Abraão. E então Abraão disse: e bendito, olha só, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então, o sacerdote do sumo sacerdote, mensageiro do sumo sacerdote, que é Jesus, disse para Abraão: olha, Abraão, você venceu os 4 reis que haviam vencido 5 reis. Quer dizer, você venceu 9 reis, resgatou o seu sobrinho, trouxe tudo de volta que lhes pertencia. Mas isso aconteceu, ó Abraão, porque Deus, o próprio Deus, os entregou nas tuas mãos. Quer dizer, aqui o sacerdote lembra a Abraão que aquela grande vitória, violenta vitória que ele teve sobre aqueles reis, foi uma dádiva de Deus para ele, para que Abraão não se orgulhasse, não se envaidecesse por conta da sua capacidade de ter vencido. Um homem com 318 vencer 4 nações que haviam vencido, escravizados 5 nações. Quer dizer, no fundo, Abraão venceu 9 nações juntas. Minha amiga, meu amigo, pense nisso. Amanhã nós estaremos falando mais a esse respeito e, de repente, você vai entender melhor o que nós estamos revelando agora, tá bom? Nós vamos, então, nesse momento, não se esqueça, domingo agora nós vamos ter a participação do pão e do vinho pelos sacerdotes de Deus, aqueles que têm a autoridade
divina para abençoar a sua vida. Então, o pastor é um sacerdote do sumo sacerdote que é Jesus. Ele está posto para abençoar a sua vida com pão e vinho e determinar a bênção, renovar a bênção de Deus na sua vida. E domingo nós vamos ter essa grande celebração, a celebração da Santa Ceia, com a devolução dos dízimos que pertencem ao Deus Altíssimo. Agora mesmo, nós vamos ouvir, melhor dizendo, nós vamos ver, assistir um testemunho singular, diferente. Eu não sabia que até os estrangeiros me odiavam ou me odeiam, mas esse testemunho aí fala de uma pessoa, um boliviano, que me odiava. Ele era um estrangeiro no Brasil, era um imigrante, mesmo assim já entrou aqui no país me odiando. Vamos ver a história dele. É muito interessante. Por favor, corre aí. Foi muito difícil, né? Eu fui muito humilhado porque a gente já é estrangeiro, disputando trabalho com as pessoas aqui do Brasil. Eu me senti muito frustrado. Meu nome é Mário, eu sou boliviano, eu vim da Bolívia, da cidade de Santa Cruz de la Sierra, e vim para o Brasil para tentar uma vida melhor. Eu não aceitava a minha situação porque a gente era muito pobre, nós éramos de escassos recursos. E eu me lembro muito bem quando, ainda criança, num Natal, meu pai não conseguiu me dar presente e eu chorava muito por causa disso, né? E eu falava para mim assim, não, um dia eu vou crescer, vou trabalhar e vou ter tudo que eu quero, né? E com essa esperança, quando cresci, eu vim para o Brasil já com 17, 18 anos mais ou menos, né? Foi muito difícil, né? Eu fui muito humilhado porque a gente já é estrangeiro, disputando trabalho com as pessoas aqui do Brasil. Havia uma discriminação forte mesmo, né? Muitas vezes eu ouvi falar, por que você está aqui procurando emprego, que você não volta para teu país, né? E nesse intervalo eu conheci minha esposa, que já era médica, né? A gente se conheceu, começamos a namorar e acabamos nos casando, né? Decidi montar uma empresa junto com ela, nós montamos uma indústria no ramo de tratamento de águas de piscina, né? E tudo começou a ir bem, né? Tudo estava indo de vento em polpa, como a gente fala, né? E chegamos numa cidade onde a gente não conhecia ninguém, né? E lá começou a desandar tudo, porque a gente acabou sendo vítima de trabalhos espirituais lá, que a gente mal entendia o que era, né? Como a gente não sabia como se proteger, como se defender, acabamos sendo influenciados por isso e ao ponto de começar a perder tudo. E passaram muita dificuldade na nossa empresa, né? Vimos ela se afundar em um curto prazo, né? Até o ponto de acumular 180 mil reais de dívida, né? E eu não tinha nenhuma perspectiva de ver uma saída para tudo isso, né? Eu me senti muito frustrado. Eu me sentia muito impotente, né? Muito impotente. Primeiro porque eu acreditava que eu era um injustiçado, né? Porque eu tinha lutado muito para chegar até aí e de repente ver tudo escapar das minhas mãos. O casamento também começou a ruir, porque o casamento ele não tem como funcionar quando você tem problemas econômicos, né? E nós tínhamos já uma criança, um bebê, e a gente não tinha condição, eu não tinha condição de dar para eles o melhor, como a gente sempre sonha, né? A pressão não deixa a gente ter tranquilidade, a pressão tira a paz. Eu assistia os programas da Igreja Universal e eu posso falar assim que eu achava que esses programas era realmente uma grande mentira, um tremendo circo, um tremendo espetáculo que se monta na televisão para arrancar o dinheiro, né? E eu mal tinha dinheiro para ser arrancado de mim, né? Eu assisti por lo menos uns 3, 4 meses, né? E depois decidi, essa voz que saía da televisão foi falando comigo, eu não tinha mais não tinha outra porta para bater.
Eu não achava um outro lugar para que me falasse, que me dissesse que a minha vida tinha solução. Essa que é a verdade. Para mim foi a última porta. E decidimos ir no congresso, na igreja, né? Para ver como que era isso, né? E quando eu cheguei lá, de repente falaram que meu problema não era nada. Que havia uma saída, que eu podia dar a volta por cima. Eu fui entendendo o que era realmente a necessidade de ter um pacto com Deus, uma aliança com Deus, né? E pôr em prática aquilo que era ensinado. Fez com que caíssem todas as minhas falhas, as minhas manhas, minhas manias, meus preconceitos, né? Porque foi colocado para mim assim, que ele ia mudar a minha vida, mas eu tinha um preço, eu tinha que entregar a minha também. E eu tive que ter coragem de entregar a minha vida para ele poder mudar a minha história, né? E graças a maneira como foi apresentado para mim, é que eu entendi e isso me fez realmente colocar minha vida no altar, né? E o que fez de mim entrar com tudo na Fogueira Santa foi que eu queria saber se realmente Deus existia. Porque até então eu só sabia informações. Eu tinha visto os testemunhos, mas não tinha acontecido na minha vida. Então eu queria uma mudança radical na minha vida. E foi assim que eu entrei na Fogueira Santa com tudo, sem medo. Eu tirei meu chão. Coloquei minha dependência em Deus. E foi assim que aconteceu, porque a partir daí, do momento que eu entreguei meu tudo, não foi só uma questão de valor. Eu entreguei meu caráter, entreguei meus sonhos, entreguei a minha família, entreguei meu futuro para Ele. Nunca fui obrigado a participar da Fogueira Santa. Eu entendo assim, se eu quero crescer, eu tenho que provar para Deus a minha fé. Deus é muito claro, né? Ele pede para a gente o que Ele quer, né? Então, a minha dependência hoje faz com que eu entregue tudo o que Ele pedir. Primeira vez que eu subi no altar, como diz, caíram todas as máscaras, né? Eu tinha uma dívida, eu tinha problemas na minha vida. No momento que eu subi no altar, eu passei no altar, parece que eu não tinha mais nada. Eu desci um outro homem com uma nova mente, não tinha pagado minhas dívidas, não tinha ainda acontecido nada, mas eu desci um novo homem com novos pensamentos. Depois da Fogueira Santa, a gente quando desce não resolve os problemas imediatamente, a gente deixa que Deus cuide de tudo. Mas de repente Deus mudou, criou uma situação de mudar de ramo e foi criando as condições de a gente poder se levantar em outro segmento. A minha esposa é médica, né? Eu vi ela se acabando nos hospitais. Então eu falei, não, vamos montar algo no segmento teu para que possa facilitar a nossa vida, né? Então nós começamos a projetar uma clínica médica no ramo popular, né, que cobra consultas mais acessíveis, né? E Deus foi abrindo as portas, desde achar um ponto estratégico para montar a primeira unidade. E hoje em dia a nossa clínica ela conta com 20 médicos que colaboram a gente, que fazem várias especialidades. Nós temos hoje uma estrutura quase que completa. Nós temos consultas médicas, nós temos laboratórios de análise, nós temos ultrassonografia, diagnóstico por imagem e tudo no mesmo lugar. E nós não montamos isso sem ter realmente um capital, né? E Deus está honrando cada dia. Nós estamos fazendo agora 4 anos de muito sucesso. Deus abriu mais uma porta, nós abrimos a segunda unidade na cidade de Mariporá. Nós ainda fizemos apenas 1 ano de vida, já um grande sucesso nessa cidade. E tudo assim, dessa forma, na dependência do Senhor. Nós conquistamos um terreno na cidade de Extrema, Minas Gerais. Nós conseguimos comprar hoje esse terreno, tem 20 mil metros quadrados, está avaliado em 2 milhões de reais. Deus está fazendo coisas muito grandes que a gente fica às vezes bobo de ver as coisas que acontecem, né? Porque dificuldade e problema a gente tem, mas a cada situação que acontece aparece uma grande saída, e sempre uma grande saída, não é apenas uma saída, né? O Senhor reconstruiu o meu casamento e hoje eu tenho uma esposa brilhante, uma esposa que me apoia, uma esposa que me respeita e que a gente está colhendo aquilo que nós plantamos no altar.
A gente sempre coloca nossos empreendimentos nas mãos do Senhor e pedimos que nós sejamos uma bênção para todos eles, né? Os pacientes se sentem bem, né? Os nossos colaboradores se sentem bem, nossos parceiros se sentem bem. É um lugar muito aconchegante, a gente sabe porque não é por causa da gente, é por causa que a presença do Senhor está lá. Não existe material humano, dinheiro, nada que possa se comparar ao Espírito Santo. Hoje a minha maior riqueza é o tempo inteiro me consolando, me sustentando, me fortalecendo, né? E eu creio que esse é o sucesso de tudo. O que distancia do sucesso é a coragem de poder sacrificar para o Senhor. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas dos céus e lhe daria do trigo mais fino. Se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A melhor forma de um aluno aprender um conteúdo é frequentando a escola e praticando tudo o que aprendeu com dedicação. O aluno precisa ter disciplina, chegar mais cedo e ter foco. Para obter crescimento na vida espiritual não é diferente. A Escola da Fé Inteligente, que acontece todas as quartas-feiras, é para aqueles que desejam aprender e aplicar o conhecimento da Palavra de Deus e mergulhar nos segredos e mistérios do sucesso da vida de Abraão. Olhar para Abraão como exemplo de vida é ter o caminho certo de como ter um relacionamento com Deus, ser próspero, um bom pai, um bom marido, ter qualidades e a postura do homem que foi chamado amigo de Deus. Se você também deseja ser bem-sucedido como Abraão, ser uma pessoa abençoada e feliz em todas as áreas de sua vida, participe toda quarta-feira da Escola da Fé Inteligente, às 10 horas, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, ou em uma universal mais próxima de você. Olha, minha amiga e meu amigo, a fé tem seus mistérios e segredos. Na Bíblia fala, ensina, Deus ensina que aqueles que o honram serão honrados, mas aqueles que o desprezam serão desmerecidos. Então, é assim, se você honra ao Senhor, Ele
de volta vai honrá-lo, vai honrá-la muito mais do que você possa imaginar. Mas se você o despreza, também você será desprezado. Quer dizer, Deus não amaldiçoa quem o desonra, não. Ele simplesmente deixa a pessoa sozinha. Mas aqueles que o honram serão honrados. É o que o próprio Senhor disse: eu honro os que me honram, e os que me desprezam serão desmerecidos, serão deixados de lado, serão abandonados. Então você vê aí muita gente que às vezes diz ser crente, que diz ser de Deus, com uma vida desregrada, uma vida fracassada, uma vida pífia, uma vida mesquinha e miserável. Por quê? Se elas vão na igreja e não acontecem coisas grandes. Porque essas pessoas, apesar de conhecerem a palavra de Deus, elas não honram, elas não praticam, elas não obedecem. Obviamente, quem não obedece não tem direito de cobrar de Deus aquilo que ele prometeu. Vamos assistir um casal magnífico do que Deus fez na vida desse casal que não tinha, aliás, desse homem que não tinha mais jeito a situação dele. Mas para Deus não existe impossível. Vamos ver o que Deus fez na vida dele. Conte pra gente quem era o Senhor, a sua vida, a vida de vocês, antes de conhecerem a Deus. Antes de conhecer a Deus, bispo, de 6 para 7 anos, a minha mãe sustentava a gente indo nos lixão, né? Que a gente morava numa favela, no barraco de Madeirite, e a gente ia para as feiras, né? E ela mandava eu pegar as frutas que caía debaixo das mesas, das feiras, né? Para a gente sustentar a casa. Com 8 anos de idade, eu vi meu irmão ser morto porque ele fazia parte de uma facção criminosa. Com 19 anos, ele tomou um tiro de 12. E eu me espelhava no meu irmão, né? E eu entrei no crime, me aprofundei com 8 anos. 8 anos eu ganhei um 38 de presente. Com 9 anos eu já tinha o primeiro homicídio. E com 16 já estava com o terceiro homicídio, bispo. Preso diversas vezes, porque a gente roubava muito. Então, você como menor entrava e saía. Eu decidi, agora eu vou montar uma biqueira para mim. Vou ser traficante, vou ganhar dinheiro, né? Comecei a vender maconha, cocaína, crack. Eu já era viciado, né, bispo? Eu passava a noite inteira cheirando cocaína, até que chegou nessa biqueira, eu conheci ela, bispo. Ela tinha 13 anos de idade. Isso, eu ia nessa biqueira para buscar droga, e lá eu conheci ele. Eu era viciado em maconha, cocaína, lança-perfume, balinha, tudo que droga, bebia muito, era uma destruição. E começamos a namorar. Nessa que começamos a namorar, fiquei grávida da Natália. Você também servia os encostos? Eu servia os encostos, e a ponto de oferecer minha filha. A minha filha tinha um problema nas amígdalas que não tinha cura, e no espiritismo pedia para curar e nada. Então, bispo, numa tarde, eu já tinha virado a noite cheirando muita cocaína, e chegou um amigo meu. Ele desceu do ônibus e eu falei para ele: vamos cheirar uma farinha comigo? Aí ele falou: não quero. Eu falei: vamos tomar um uísque? Ele: não quero. E ele estava com uma aparência diferente. Eu falei: mas você está vindo de onde? Você não quer fumar, você não quer cheirar, você não quer beber? Não estou te entendendo. Ele falou: estou vindo da igreja. Eu falei: você está de brincadeira, né? Vindo da igreja? Eu estou fazendo umas orações. Eu falei: tá bom. Eu falei: me dá o endereço dessa igreja que um dia eu vou lá. Aí ele pegou e falou assim: é na Igreja Universal. Eu falei: pô, você está aí na igreja dos bandidos? A gente que era bandido. Era, bispo, era o pensamento meu. Ele falou assim: nós somos ladrão. Você sabe disso. Você é ladrão, eu sou ladrão. Em outras palavras, nós somos vagabundo. Eu falei: tá bom, me dá o endereço dessa igreja que um dia eu vou lá. E aí, chegando de madrugada, ela queria atacar a menina na parede, bispo. Aí eu falei para ela assim: Preta, lembra daquela igreja que ele falou, da Universal? Vamos nessa igreja. A gente está perdido. A gente está com a vida destruída, desgraçada, passando fome, na miséria. E era numa sexta-feira. Eu olhei assim, bispo, um monte de gente caída no chão. Aí eu saí de lá, voltei e falei para ela assim: olha, o bicho está pegando lá onde eu fui.
Ela pegou e falou assim, mas o que está acontecendo? Eu falei, um monte de gente caída no chão. Eu saí de lá rapidinho. Bispo, cheguei na praça, a gente usou droga, bebemos. O sofrimento de novo. Aí eu falei assim, vamos naquela igreja de novo? Vamos ver o que acontece. Aí o pastor pregando sobre Fogueira Santa de Israel e falou assim, ó, você que acabou de matar uma pessoa e você está aqui dentro da igreja, ou você que matou, Deus te perdoa. E eu não acreditava no perdão, bispo. Eu achava que para mim não tinha mais jeito. Fui na frente do altar, bispo, me entreguei. E falei assim, Deus, me perdoa. E aí eu fui e peguei o envelope do Israel, bispo, da Fogueira Santa. Ela manifestou lá no banco. Aí Na hora que você pegou o envelope... Na hora que eu peguei o envelope... Ela manifestou? Ela manifestou. Aí o pastor trouxe para o altar. E eu estava indo embora, assim, para sentar. Aí o diabo pegou e apontou para mim e falou assim, eu vou matar esse maldito. Eu fiz de tudo para ele não vir aqui nesse lugar. E ele veio. E eu não tinha dinheiro para cumprir o voto, bispo. Eu estava na miséria, passando fome, não tinha nada. E a única coisa que eu vi foi uma televisão. Eu peguei e sacrifiquei essa televisão, vendi ela, que custava R$150. Chegou no domingo para cumprir o voto, eu falei para ela assim, ó, vai lá no altar e entrega. Detalhe, ele fez esse voto por mim. O voto era por você? Era por mim, porque eu era muito perturbada, eu era carregada. Quando ela foi botar o envelope no altar, bispo, ela manifestou. Ela manifestou de novo, só que o diabo já falou o seguinte, eu fiz de tudo para esse maldito não cumprir o sacrifício. Agora eu vou ter que sair da vida dessa desgraçada. Foi liberta naquele dia? Eu fui liberta, e tanto que fiquei liberta, não desmaiava mais, eu não tinha problema mais de coração. A minha irmã que tinha que trazer os remédios para mim tomar, não precisei mais. E daí para frente, o que aconteceu com vocês? As coisas começaram a mudar, a gente começou a prosperar, começou a trabalhar, e a gente começou a crescer, bispo. Comecei a conquistar, comprei a minha casa, e aí a gente ficou numa situação confortável, na verdade, né, bispo? E quando a gente se deparou, as crianças foram crescendo. A minha filha com 12 para 13 anos, a minha esposa entrou no quarto e pegou ela cheirando cocaína. E nessa que eu peguei ela cheirando cocaína, a Natália estava transformada. Ela sentia desejo de sangue, ela queria ser bruxa. Cheguei para a delegacia, porque a Natália tinha espancado a menina e o Felipe ajudou. Isso vocês na igreja? Isso na sim, igreja. senhor. O que vocês fizeram para resolver isso? O altar. Veio outra Fogueira Santa de Israel, né, bispo? Aí eu cheguei nela, bispo, falei assim, Natália, me dá uma foto sua para me colocar dentro do envelope, que essa foto vai para Israel. Ela pegou e falou assim para mim assim, eu te odeio, seu desgraçado. Esquece de mim. Doeu muito, bispo, na hora. E ela já tinha planejado de matar ele. A filha planejou matar ele? Ela chegou para mim e falou assim, mãe, antes de eu sair de casa, que ela ia embora com o traficante, ela falou assim, eu vou matar meu pai. Mesmo assim você foi em frente? Mesmo assim, bispo, eu falei assim, a minha filha eu não vou perder a minha filha para o diabo. Fui para o altar, bispo, e falei isso para Deus. O mesmo fogo que entrou dentro de mim, eu quero que entre na minha filha. Porque o sacrifício no altar, bispo, o diabo sabe que é sacrifício. Sacrifiquei um carro muito bom, né? É um Corolla. Um Corolla, estava com 10 mil. Por que o senhor sacrificou o carro? Porque Deus tinha me pedido, bispo. Colocaram no altar pela Natália. Colocamos pela Natália. Aí um belo dia ela entrou no quarto, falou assim, mãe, me ajuda. Mãe, eu preciso de ajuda, eu não aguento mais essa vida que eu tenho vivido. Ai, bispo, eu ria tanto de alegria. E aí foi aonde eu levei ela na igreja. E a Natália, como entrou no grupo jovem, depois foi indo. Quando eu dei conta, hoje a Natália está uma benção. Ah, é uma benção. E não fizemos só esse sacrifício, não. Depois que tudo estava abençoado, continuamos, sacrificamos uma Hilux blindada, sacrificamos Mercedes. E o que Deus pedir, nós não temos dificuldade em sacrificar. O maior sacrifício que vocês já fizeram, o primeiro foi R$150 a televisão. O maior sacrifício até hoje? Foi uma Mercedes, bispo, com 10 quilômetros rodada. Aí eu falei para ela, mas não é só uma Mercedes. A gente tinha um valor no banco. Eu falei assim, pega todo aquele valor que está no banco e sacrifica também.
que daria um valor de 350 mil. Você Sim, trabalha senhor. de quê? Você faz o que hoje? Eu tenho uma construtora e tenho uma loja de material home center também. E a gente faz trabalho no estado do Brasil todo, né? Hoje a gente atende McDonald's, Drogaria São Paulo, a gente atende o Grupo GPA, a gente atende vários clientes no segmento nosso, bispo. E, para o senhor ter uma ideia, hoje eu estou aqui. Eu estou com 40 funcionários trabalhando para entregar 10 McDonald's até amanhã. Mas o senhor é engenheiro, o senhor é arquiteto, alguma coisa? Não, bispo, eu não entendo nada. Eu não sei, para o senhor ter uma ideia, nem ler nem escrever direito. Para mim assinar, bispo... O senhor está brincando. É sério, bispo. Bispo. É sério, O senhor não sabe ler e escrever direito? Não, senhor, não sei nem mandar e-mail, para o senhor ter uma ideia. E detalhe, bispo... WhatsApp, o senhor sabe? Sei, bispo, porque ela me ensinou. Bispo, para ele assinar os contratos, ele teve que ir comigo até o cartório e falar para o rapaz do cartório, olha, eu não sei assinar. Ela é responsável, eu não sei assinar. E hoje nós temos engenheiro trabalhando, ele não, teve a 3ª série, mas é o milagre do altar. Os filhos de vocês hoje? Então, bispo, a minha filha que era viciada, hoje ela é esposa de pastor. Casada com o pastor da Igreja Universal. Casada com Faz pastor. a obra de Deus. Faz a obra de Deus. O Felipe, que era um caso perdido, é pastor também da Igreja Universal. O Israel também é pastor também da Igreja Universal. Amém. Tá ligado. Deus abençoe você. Amém, bispo. Muito obrigado. Você está vendo? Toda a família está como sacerdote diante do Altíssimo. Toda a família é sacerdote diante de Deus. Toda a família é como um Melquisedeque, rei de Salém. Quer dizer, gente que leva a paz. O sacerdote tem a autoridade de Deus para levar a paz àqueles que estão vivendo o inferno na vida. Então, o caso desse casal, dessa família inteira, mostra com clareza que aqueles que honram a Deus, de Deus também recebem a honra. Jesus falou isso. Aqueles que me servem, o Pai os honrará. Está escrito isso. Você pode ler lá João capítulo 12, versículo 26. Deus honra aqueles que o honram. Então, não é questão de dinheiro, não é questão de importância, de carro, de casa, nada disso. Porque nós não levamos nada dessa vida. É ou não é? Nós passamos por aqui e não levamos nada. Mas o que nós levamos quando honramos a Deus é a eternidade da nossa alma, a salvação da nossa alma. Então, minha amiga, quando você honra a Deus, Ele honra você e a sua família. Então, o que você precisar fazer para ver a sua família honrada por Deus, você tem que começar a honrá-lo. Se você honrá-lo, Ele vai te honrar. Vamos assistir mais um testemunho, por favor, que dá tempo para a gente ouvir mais testemunho. Meu nome é Vanessa, eu tenho 35 anos, sou empresária. Bom, fui vítima da fake news, como a maioria das pessoas antes de chegar na Universal foram. Recebi todo tipo de notícias ruins a respeito da Universal, do Bispo Macedo e dos pastores, através de telejornais, revistas, sites de internet, principalmente, muitas coisas ruins a respeito da igreja. Que era uma seita, que o Bispo Edir Macedo fazia uma lavagem cerebral nos membros, aproveitava da dor das pessoas, da fé das pessoas para se aproveitar do dinheiro delas, onde era um comércio, onde era uma corrupção, todo tipo de notícia ruim. Na minha concepção, ele era um charlatão que enganava as pessoas, é um mentiroso. Eu acreditava que era tudo enganação, mentira, encenação. Eu acreditava que aquelas libertações eram pessoas pagas. E eu não checava, é do ser humano a gente saber. Uma mentira contada várias vezes, ela acaba se tornando verdade, né? Então, de tanto bater na mesma tecla, eu acabava indo na onda das pessoas. Eu ia naquele mesmo mar de mentira. Eu acreditava, estão falando, então deve ser verdade. São muitas pessoas falando, são muitos contra um. Então eu vou acreditar, porque é muita gente falando. E uma mentira acaba sendo verdade. Acabou se tornando verdade na minha cabeça. Bom, apesar de todos os preconceitos que existia, eu não tinha uma vida impecável, um exemplo de vida. Eu era um saco vazio, eu não tinha um preenchimento espiritual.
Eu era uma pessoa muito emotiva, muito emocionada por tudo. Não tinha uma convivência amigável com meu marido. Eram muitas discussões, muitas brigas, desentendimentos dentro de casa, sem motivo e com motivo. Quando eu descobri uma traição do meu marido, cresceu dentro de mim um sentimento de vingança muito forte. Eu queria me vingar dele de qualquer maneira. Eu queria que ele sofresse e pagasse na mesma moeda as dores que eu sofri. Então eu fiz pior, porque eu fiz com mulher e muita gente ficou sabendo. Quando meu marido descobriu a traição, que eu tinha descontado a traição dele, ele não teve estrutura para perdoar. Ele simplesmente, o casamento acabou. A nossa família ficou dividida. Ele não me suportava dentro de casa. Ele não conseguia mais. Nós não conseguimos mais viver com marido e mulher dentro de casa. Era tortura psicológica. Você fez, sua vida vai ficar um inferno. Eu não vou te deixar em paz. Você vai sair dessa casa, senão eu vou te matar. Senão vai acontecer alguma coisa pior ou comigo ou com você. E daí eu queria consolo nas drogas. Eu acreditei que usando o entorpecente eu ia ter aquela alegria momentânea, aquele esquecimento momentâneo, que ia consolar aquela dor que eu estava sentindo. Então misturou a dor da traição com a consciência pesada da droga. Então virou eu fiquei vulnerável a todo tipo de coisa ruim. Eu trouxe maldição para o meu casamento. Meu segundo filho foi rejeitado de todas as formas. Tinha pensamentos de matar meu filho e depois me matar. Eu procurei um psicólogo e que me encaminhou para o psiquiatra. Tomei remédios fortíssimos que só me dopava momentaneamente. Depois do efeito do remédio, eu voltava a todos os pensamentos que eu tinha. Tive pensamento suicida, tanto que uma das madrugadas meu marido me pegou na internet procurando maneiras de se matar, porque eu não aguentava mais aquela tortura, aquela vida. Mãe, depressiva, eu não queria mais. Eu estava desistindo de viver. Eu tinha acabado de ser transferida do banco que eu trabalhava há 10 anos para um banco na região que eu moro atualmente, então eu não conhecia ninguém do banco que eu trabalhava atualmente, quando tudo aconteceu. Só que tinha uma moça lá que ela me observava muito. E eu cheguei um dia, quando tinha acabado de acontecer tudo isso, meu casamento acabado, brigas, depressão, ela olhou para mim e falou assim, vamos conversar em particular? Na situação que eu estava, eu falei, vamos. E ela olhou para mim e falou assim, sua alma está chorando, sua alma está pedindo socorro. E eu pensava, gente, quem é essa mulher que está falando tudo isso para mim? Que é isso? Como que ela sabe? E ela disse para mim assim, você aceita receber uma oração dentro do banheiro escondido, sem ninguém ver? Eu falei, aceito. Eu estava gemendo, ela viu eu gemendo. Aquela oração já me animou, já deu ar para os meus pulmões. Eu falei, que é isso? O que essa mulher tem? E daí ela falou assim, faz uma visita na minha igreja. Daí eu falei assim, mas que igreja que é da senhora? Ela falou assim, eu sou da Igreja Universal do Reino de Deus, eu sou obreira da Igreja Universal. Tinha que ser universal, mas eu falei assim, uma igreja que eu sempre falei mal, uma igreja que eu sempre tive nojo, sempre falei... Só que na situação que eu estava, eu não tinha escolha, foi minha última porta. E ela apareceu para mim e eu falei, eu vou. E na sexta-feira desse convite que eu fui, eu senti um peso saindo de dentro de mim. Eu acreditei que eu fui liberta ali naquela reunião. Eu vi pedir oferta, eu vi o pastor ofertando e eu fiquei... E eu senti de dar, eu quis dar, mas com alegria. E o pastor ensinou que é a obediência a Deus. Aquele momento eu não senti preconceito, eu não esqueci tudo que eu pensei do pastor, dos pastores. Deus começou a falar comigo. Vem até a mim, mas eu vou fazer uma operação pente fino na sua vida. Você vai ter que deixar a sua vida antiga, acompanhada com ela, todos os seus vícios, todos os seus medos, os seus traumas, suas amizades que não te acrescentam. Então eu deixei balada, eu deixei droga, eu deixei bebida, eu deixei amizades, eu deixei de ter alguns sentimentos de explosivos que eu era. Eu era muito explosiva, eu tinha raiva de tudo me magoava. Eu deixei de ser uma pessoa emotiva. E a partir daí, deixando as coisas velhas para trás, deixando a bagagem antiga, eu comecei a ter sede pelo Espírito Santo. Eu queria ter aquilo que tinha naquela mulher que me abordou no banheiro. Eu queria ter aquele brilho. Eu queria saber o que fez ela me enxergar. Eu falei, essa moça é diferente, eu quero ser assim. Comecei a pedir para Deus. Eu fazia campanha de quarta-feira em busca do Espírito Santo. Eu fazia campanha, eu fazia propósito. Foi uma reunião de quarta-feira. A busca do Espírito Santo. No final da reunião, o Espírito Santo veio.
Foi uma certeza, não foi um sentir, porque nas outras igrejas eu achava que para ser batizado no Espírito Santo eu tinha que sair sapateando, falando em línguas, e eu acreditava que era isso o Espírito Santo. E depois dessa reunião eu acreditei que não, que é a paz que eu precisava, é aquela coragem, aquela força. O Espírito Santo me capacitou, me deu sabedoria, me deu força, me deu coragem. Aí sim, através de tudo isso que eu ganhei do Espírito Santo, eu tive forças para lutar pelo meu marido, que até então eu não tinha forças nem para ajoelhar. Hoje eu tenho um exemplo de casamento, eu tenho filhos maravilhosos, tenho um carro de última geração em casa, tenho uma casa boa, sou empresária, tenho meu próprio negócio. Mas o meu bem maior, que me preencheu de todas as formas possíveis, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo me capacita, ele me dá vida, ele me dá coragem, ele me dá estratégia, ele me dá tudo. Se eu não tivesse acreditado nas fake news, se não fosse as fake news, eu teria evitado muitas coisas que aconteceram na minha vida. Por conta delas, eu evitei de ter entrado numa igreja universal que me abençoou muito e me abençoa até hoje. Mas por conta delas, eu me atrasei, eu não entrei. Então, nós temos que checar a informação. A gente tem que ir atrás do verdadeiro. Hoje, ninguém me engana. Hoje eu tenho a visão do Espírito Santo dentro de mim. Então, hoje, o que eu falo para as pessoas é: vai checar, investiga, vai numa igreja. Como que eu poderia julgar, sendo que eu não tinha ido em nenhuma reunião e julgava, não gosto, não quero, não vou? Eu nunca tinha pisado. A primeira vez que eu fui, com 5 dias, já desci as águas. Então, foi muito maravilhosa a transformação da minha vida. A melhor forma de um aluno aprender um conteúdo é frequentando a escola e praticando tudo o que aprendeu com dedicação. O aluno precisa ter disciplina, chegar mais cedo e ter foco. Para obter crescimento na vida espiritual não é diferente. A Escola da Fé Inteligente, que acontece todas as quartas-feiras, é para aqueles que desejam aprender e aplicar o conhecimento da Palavra de Deus e mergulhar nos segredos e mistérios do sucesso da vida de Abraão. Olhar para Abraão como exemplo de vida é ter o caminho certo de como ter um relacionamento com Deus, ser próspero, um bom pai, um bom marido, ter qualidades e a postura do homem que foi chamado amigo de Deus. Se você também deseja ser bem-sucedido como Abraão, ser uma pessoa abençoada e feliz em todas as áreas de sua vida, participe toda quarta-feira da Escola da Fé Inteligente, às 10 horas, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, ou em uma universal mais próxima de você. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós entramos na Tua presença, nós elevamos os nossos pensamentos a Ti, elevamos os nossos pensamentos nas Tuas promessas, na promessa maior de perdão, a promessa que faz-nos ficar inculpáveis diante de Ti. Ó meu Pai amado e querido, há pessoas que estão nos ouvindo nesse momento ou nos assistindo, desesperadas, aflitas, querendo se matar. Há pessoas que já tentaram de tudo que foi possível e continuam gemendo a cada dia mais. Mas eis que neste momento, meu Pai, o que o Senhor nos tem falado, o que o Senhor nos tem dado como servos Teus, sacerdotes Teus, nós passamos para elas, que o Senhor é perdão, que o Senhor continua sendo
o perdoador. O Senhor perdoa a todos os que te invocam com sinceridade. Então, meu Pai, venha o teu perdão agora sobre essa criatura que me ouve, que ora comigo e que por um acaso está vivenciando um conflito íntimo, um problema sério, uma gravidade como uma depressão. Venha ao seu encontro, meu Pai, para remover esse espírito de depressão e fazer dela uma nova criatura, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, não há nada impossível para ti. Além do que, porque o Senhor é grande, o Senhor não faz coisas pequenas, e porque o Senhor é perfeito, o Senhor não faz nada imperfeito. Então, meu Pai, venha arrumar a vida dessa criatura, vem fazer da vida dela uma nova criatura, uma nova vida, porque o Senhor promete fazer novas todas as coisas. Que isso aconteça agora na vida dessa pessoa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e agradeço. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Como Abraão eu quero ser a grandeza do meu Deus. Todos hão de ver, estou disposto a tudo obedecer. Uma nova história vou viver. Vou sair de onde estou, não sou mais uma multidão. O Senhor prometeu fazer de mim grande nação. Fui escolhido para vencer. Vou mostrar a este mundo a grandeza do meu Deus. Não posso aceitar uma vida limitada. O Senhor prometeu fazer de mim a própria benção. Sou um filho de Abraão. Sacrificar. Vou brilhar como as estrelas do céu. Eu creio nas promessas de Deus. Uma nova história vou viver. Eu não desisto. Sou mais uma multidão. O Senhor prometeu fazer de mim grande nação. Fui escolhido para vencer. Vou mostrar a este mundo a grandeza do meu Deus. Não posso aceitar uma vida limitada. O Senhor fazer de mim a própria benção. Sou um filho de Abraão. O meu tudo, o meu máximo eu vou sacrificar. Vou brilhar como as estrelas do céu. Pois é, minha amiga e meu amigo, você pode brilhar como a estrela do céu, você pode. Você sabe que os filhos de Abraão, quando a gente olha para o céu e vê aquelas estrelas, uma daquelas estrelas é você. Mas talvez essa estrela não esteja brilhando, esteja decadente, porque você ainda não obedeceu. Faça aquilo que Deus manda, obedece. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. E não se esqueça, neste domingo nós vamos ter aquela grande celebração da participação do pão e do vinho, que é a Santa Ceia do Senhor. E você é o nosso convidado. Deus abençoe e até lá. Não posso aceitar uma vida limitada. O Senhor promete
de Abraão, o meu tudo, o meu máximo, eu vou sacrificar. Vou brilhar como as estrelas do céu. Eu creio nas promessas de Deus. Uma nova história vou viver. Eu não desisto do meu sonho.